Você já terminou um capítulo de um livro e percebeu que não entendeu quase nada do que acabou de ler? Ou pior, precisou voltar várias vezes na mesma página porque simplesmente não conseguia acompanhar o raciocínio do autor? Se isso já aconteceu com você, eu posso dizer que isso é muito comum para muitas pessoas. O problema não é falta de inteligência, provavelmente é falta de um método. E hoje eu vou te mostrar como começar a entender muito melhor qualquer livro que você pegar para ler. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este é um espaço de reflexões, ideias e conversas para você desenvolver ainda mais o interesse pelos livros e, quem sabe, transformar a sua leitura em uma experiência realmente satisfatória. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like, isso nos ajuda muito. E participe também da nossa conversa, deixando o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em ver que a turma está se engajando com o nosso conteúdo. Você já tentou ler um livro, mas teve a sensação de que não estava entendendo direito o que o autor queria dizer? Muita gente passa por isso. Às vezes, a pessoa até consegue ler as palavras, acompanhar as frases, mas quando fecha o livro, percebe que a ideia principal simplesmente não ficou clara. E isso acontece principalmente com quem está começando a criar o hábito da leitura. E não é falta de capacidade, não é falta de inteligência. Muitas vezes é só porque ninguém ensinou como ler de um jeito que facilite a compreensão. Então, se você sente que lê, mas às vezes tem dificuldade para realmente entender o que está lendo, esse vídeo é exatamente para você. Fica comigo que vem muita coisa boa por aí. Nesse vídeo, eu quero te mostrar uma forma muito mais inteligente de abordar qualquer livro, mesmo que você ainda esteja começando agora a adquirir o hábito da leitura. Na maioria das vezes, o problema não está no livro, está na maneira como a gente tenta ler. Quando você muda a forma de se aproximar de um texto, algo muito interessante começa a acontecer. As ideias ficam mais claras, a leitura fica mais leve e você começa a perceber coisas que antes simplesmente passavam despercebidas. E ao longo desse vídeo, você vai entender por que algumas pessoas conseguem compreender muito melhor o que leem, enquanto outras ficam com a sensação de que estão sempre perdidas no mesmo livro. Deixa eu começar com uma coisa que muita gente não percebe. Ler um livro não é a mesma coisa que entender um livro. Parece óbvio quando a gente fala assim, mas na prática muita gente acredita que basta passar os olhos pelas palavras que a compreensão vai acontecer automaticamente. E é aí que começa o problema. Muita gente abre um livro e tenta ler como se estivesse apenas atravessando o texto o mais rápido possível. Vai passando pelas páginas, acompanhando as frases, mas sem realmente conversar com o que está sendo dito ali. A leitura vira quase um exercício mecânico. E quando isso acontece, é muito comum chegar ao final de um capítulo com aquela sensação estranha de que alguma coisa ficou faltando. Agora pensa numa situação bem simples. Imagine que um amigo está conversando com você, está te contando uma história importante. Você não escuta suas palavras, você presta atenção na intenção, você tenta entender o contexto, conecta uma coisa com a outra, e a partir disso você tem um entendimento do que ele te falou. E com a leitura funciona exatamente assim. O livro não é só um conjunto de frases, é um raciocínio que foi construído e ele precisa ser decodificado e compreendido. E aqui entra um ponto que muda completamente a forma como você lê. Todo livro está tentando te dizer alguma coisa. Pode ser uma ideia, uma visão, uma história, um argumento. E quando você começa a ler,
tentando descobrir qual é essa ideia central, a leitura muda completamente de qualidade. E agora presta atenção nisso, porque esse detalhe faz muita diferença. Quando você pega um livro e começa a ler perguntando para si mesmo o que o autor está tentando dizer aqui, a sua mente ela sai de uma postura passiva e entra numa postura ativa. E o que eu quero dizer com isso? Você deixa de ser apenas alguém que percorre palavras e passa a ser alguém que está investigando um pensamento. E aí isso resolve grande parte da dificuldade que muitos iniciantes têm com a leitura. Porque quando a gente lê sem uma pergunta na cabeça, qualquer texto parece confuso. Mas quando você começa a ler tentando responder alguma coisa, as partes do texto começam a se encaixar. E segura aí, porque daqui a pouco tudo isso vai fazer ainda mais sentido para você. Porque outro erro muito comum é achar que entender um livro significa entender cada frase isoladamente. E não é assim que funciona. Muitas vezes o significado aparece quando você conecta várias partes do texto. É como montar um quebra-cabeça. Uma peça sozinha pode parecer estranha, mas quando ela se encaixa nas outras, a imagem começa a surgir. Por isso, em vez de ficar travado em cada frase difícil, tente acompanhar o movimento do pensamento do autor. Pergunte para si mesmo: ele está explicando alguma coisa? Está defendendo alguma ideia? Está contando uma história para ilustrar algo? Quando você acompanha esse movimento, a leitura flui muito melhor. E por falar em fluir, tem um vídeo que eu postei na semana passada e ele explica exatamente por que algumas pessoas conseguem ler muito e outras não. E ele é um material que complementa exatamente isso o que acabamos de mencionar. Agora, voltando para o assunto, na próxima vez que você abrir um livro, não comece pensando em quantas páginas você vai ler. Comece pensando em qual ideia você quer entender naquele trecho. Leia alguns parágrafos e tente resumir mentalmente o que o autor está querendo dizer ali, mesmo que seja uma frase simples. Eu duvido que você vai esquecer no dia seguinte, ou até mesmo na próxima semana. Esse pequeno esforço já muda completamente como a mente processa o texto. A sua leitura vai deixar de ser automática e passa a ser mais consciente. E quando isso acontece, a compreensão começa a aparecer naturalmente. Isso eu tenho certeza que vai acontecer com você. E se esse tipo de conteúdo está te ajudando a entender melhor como funciona a leitura, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque aqui a ideia é justamente ajudar quem quer ler melhor, quem quer se destacar com a leitura, entender mais e transformar os livros em algo realmente útil para a sua vida. Porque quando você aprende a conversar com o livro ou a praticar a leitura ativa, ao invés de passar os olhos pelas frases, a sua leitura começa a fazer muito mais sentido e se transformar em uma experiência realmente satisfatória. Você percebe que muitas pessoas acham que têm dificuldade para entender livros porque acreditam que o problema está na capacidade de leitura? Mas, na verdade, a maioria das vezes, o que realmente acontece é outra coisa. A pessoa está lendo de forma passiva, apenas passando pelas palavras sem buscar o raciocínio por trás do texto. Quando você muda essa postura e começa a ler tentando descobrir qual ideia o autor está construindo, a leitura deixa de ser um processo mecânico e passa a ser um processo de compreensão. E em vez de ficar preso em cada palavra ou em cada frase, você começa a acompanhar o movimento do pensamento do autor. As partes do texto passam a se conectar e aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar sentido. Ou seja, entender melhor o livro não depende apenas de ler mais devagar ou reler várias vezes. Muitas vezes depende simplesmente de mudar a forma como você se aproxima do texto.
E quando essa mudança acontece, a leitura deixa de ser frustrante e começa a se tornar muito mais clara, interessante e até prazerosa. E se você já tentou criar o hábito da leitura e sempre travou no meio do caminho, talvez o que tenha faltado não foi força de vontade, mas um método. Por isso, eu indico o método Ler. Ele é um conteúdo em forma de e-book e 100% intuitivo, produzido exclusivamente para pessoas que possuem dificuldade com a leitura. Ele possui uma linguagem bastante simples e fácil de compreender. É um apoio prático para quem quer ler com mais foco, entender melhor o conteúdo e manter constância mesmo com pouco tempo. O link está na descrição caso você queira continuar evoluindo o seu processo de leitura. E agora eu quero saber de você. Qual é a maior dificuldade que você sente quando está lendo um livro? É entender as ideias do autor? É manter a concentração? Ou é aquela sensação de que lê, mas parece que nada fica na memória? Escreve aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer ler cada um deles e acompanhar o que vocês estão enfrentando durante a leitura. Muitas vezes, inclusive, os próximos vídeos do canal nascem exatamente dessas conversas. E se você quer evoluir na leitura, entender melhor os livros e não ficar mais travado no meio das páginas, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente. Esse espaço é justamente para quem quer desenvolver o hábito da leitura e transformar os seus livros em algo realmente útil na sua vida. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa também o seu like e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Porque aqui a gente vai continuar conversando sobre como ler melhor, entender mais e aproveitar de verdade aquilo que a gente lê. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se vê no próximo conteúdo.